Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos novamente. Que possamos agora respirarmos fundo, elevar nossos pensamentos e nos concentrarmos nas palavras do Evangelho sugerido para essa noite, o capítulo 28, item 9. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E é com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje por todos os pontos da Terra. É a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos. Ela é o sinal do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu à humanidade a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, mergulha-se seus olhares na profundeza do espaço e, com o microscópio, descobre o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns, portanto, são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens e às mulheres os ensinamentos dos Espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os Espíritos para se tornarem inteligíveis à humanidade. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir a humanidade sobre sua destinação futura, a fim de os conduzirem pelo caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, e nem para favorecer sua ambição e sua cupidez. Eis que do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. A sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego, fazendo de divertimento uma distração para si ou para os outros, de uma faculdade dada com um objetivo tão sério, e o que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes dos ensinamentos dos Espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão em mau uso e em mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem dos seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e se desenvolver a sua faculdade, deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. O médium que compreendeu o seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirada, atribui a Deus todas as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a falta que lhe faz e a força que tanto precisa. Que assim seja, meus queridos irmãos, essa leitura do Evangelho. Fiquemos bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos amigos do Centro Ana Luz. Professor Júlio, mais uma palestra para essa nossa caminhada, né? Dessa realidade da Covid
temos trazido assuntos diversos e já há algum tempo eu gostaria de falar de uma pessoa do mundo espírita que eu conhecia muito pouco. E eu, na biblioteca do Ana Luz, peguei este livro. Este livro é um resumo da trajetória do médium e biógrafo Carlos Bacelli. Certamente, os irmãos que trabalham, de alguma maneira, estudam ou gostam da espiritualidade, certamente os irmãos conhecem o nome Bacelli. Bacelli, junto com Geraldo Lemos Neto, faz parte de um grupo de pessoas que nesse século XXI, principalmente nesses 20 anos pós-morte, desencarne de Chico Xavier, tem dedicado a expandir a obra espírita no Brasil. Então, o livro trata-se de a trajetória de um médium do próprio Carlos Bacelli, no qual o organizador do livro faz uma entrevista. Assim como Kardec, no Livro dos Espíritos, ele entrevistou pessoas encarnadas sobre assuntos da mediunidade, da espiritualidade, do pós-morte, Carlos Bacelli, ele teve a honra de praticamente 30 anos fazer parte do mundo do nosso amado Chico. Carlos Bacelli hoje tem 70 anos, nasceu, viveu, estudou e criou família em Uberaba, que, como nada é por acaso, os senhores sabem que Uberaba é a terra onde Chico foi, vamos dizer, expandiu para o mundo a obra de Kardec no Brasil. E ele, além de ser um dos, porque Chico é tão grande que tem vários biógrafos, ele possui 130 livros publicados. Nós temos muitas pessoas na Academia Brasileira de Letras que têm 10% dessa obra. Ele tem 130 livros. Ele nasceu, e é muito interessante porque a forma que o livro é feito é uma entrevista muito curiosa, porque ele vai de forma muito light, muito real, falando as verdades. Ele nasceu, como eu disse, lá em Minas, em Uberaba, e ele nasceu em berço católico. Ele foi batizado e fez a comunhão na Igreja Católica, que é uma tradição mineira e brasileira, e foi criado muito com aquela pessoa amável que ele chama de vó Aurora. Aí a Júlia poderia perguntar, outro poderia me perguntar, quem é vó Aurora? A avó querida, fervorosa no catolicismo, mas que, sabendo da caminhada paralela que o netinho Bacelli ia com o Chico, no dia de seu passamento, o dia que ela desencarnou, ela pediu: Carlinhos, liga para os amigos de Kardec me acompanharem, sabendo que ia para um mundo muito melhor que o nosso. Quando jovem, naquele tempo, um menino de 12, 13, 14, 15 anos no máximo, além de ir para a escola, trabalhava. E ele foi trabalhar no pequeno comércio. Esse pequeno comércio era de um casal. Esse casal
fundou um centro espírita na cidade de Uberaba, e aquele jovem Bacelli, hoje, é o presidente do centro espírita que o casal fundou. Veja que ele poderia trabalhar em qualquer lugar. Ele foi trabalhar exatamente numa família que já tinha a questão espírita. Ele casa com Márcia e tem 2 filhos. Tanto Márcia quanto os filhos também são espíritas. E numa parte do livro, ele fala do seu sogro, que ele chamava de senhor Cassiano, que segundo o próprio Bacelli, foi um homem praticamente semi-analfabeto, mas que foi um dos homens que tinha o poder e o conhecimento de tirar obsessores de pessoa. Então, aquela nossa máxima das frases espíritas, nada é por acaso, trabalha numa loja de espíritas, casa com uma mulher espírita, no qual o sogro é um homem que, apesar de ser humilde, tem um conhecimento do além-túmulo muito grande. E aí vem a parte do livro que eu achei muito interessante. Por isso a minha preocupação em procurar aquilo que eu não sei. Nós temos lá no nosso YouTube, que você deve estar, Dona Luz, uma palestra que é sobre os 3 grandes, eu considero os 3 grandes espíritas do Brasil, né? Que é Bezerra de Menezes, Chico e Divaldo. E chega essa parte do livro, como é que começou a relação Bacelli-Chico Xavier? Começou com 18 anos, quando ele vai frequentar as casas espíritas da cidade e cruza com o glorioso Chico Xavier. E algumas coisas que eu anotei que eu acho assim que é importante para o irmão que vai assistir a palestra, e é bom porque fica gravado no YouTube, Chico, só num trabalho de uma noite, antes de ficar horas psicografando, ele emitia até 300 receitas de tratamento para os irmãos. E o Bacelli, desculpe, é que é muita informação para a gente resumir em pouco tempo. O Bacelli diz que, como já foi relatado por tantos aqueles que já viveram ao lado de Chico, que tudo que ele tocava tinha cheiro de rosas, inclusive a sua mão. Ele apertava a mão, ele pegava na mão da pessoa, e a pessoa por 24 horas ela ficava cheirando a rosas. Conhecem alguém normal que faça isso, irmão? Para aqueles que ainda têm algum vestígio de dúvida, ele levou 8 anos para entender, aceitar, melhorar e se adaptar o seu corpo a esta união com o mundo dos espíritos. Uma coisa que me chamou a atenção, que quando a mãe de Bacelli desencarna, ele era um estudante de medicina, de odontologia, desculpe, ele vai lá, ele acalma a família, ele vê que a mãe já está em bom caminho e ainda ajuda a pagar o enterro. Para quem não sabe,
ele não só ajudou a pagar o enterro da mãe e do pai de Bacelli, muita gente, ele, sabendo que a pessoa ia desencarnar, ele ia ao encontro da família e pagava. Porque até hoje, né, senhores, talvez alguém assistindo essa palestra vai lembrar, infelizmente, há 2 momentos na vida que são muito curiosos. A euforia do nascimento de um novo membro da família, onde seja na maternidade ou em casa as pessoas ficam eufóricas, e o momento da despedida. Só que a despedida, como a maternidade, tem custos. E é muito triste uma família ter que fazer vaquinha para enterrar um ente querido. E Chico fez isso, não 1, 2, 3, foram anos fazendo. Vaquinha para o sepultamento dos irmãos. É bom lembrar que Bacelli, apesar da diferença de idade, não só dele, como todos os outros, que Chico trabalhou 75 anos pela espiritualidade. Chico faleceu em 2002 com 92 anos. Então, se você conhecer alguém, já ouviu falar de alguém que dedique 75 anos a qualquer causa, não existe. Não existiu. Outra parte do livro muito curiosa, irmãos, que é citado, tem dezenas de vídeos no YouTube, que é os dias de reunião, que normalmente eram os sábados, à tarde, às vezes o domingo, que é o abacateiro. Porque havia um abacateiro, uma árvore, a árvore que dá abacate é abacateiro, é uma árvore gigante, e embaixo dessa árvore, assim como o Mestre Jesus teve o Sermão da Montanha, Chico fazia reunião com toda e qualquer alma que ali aparecesse e pregava. E uma das palavras, um dos assuntos que mais ele tinha dificuldade de digerir, que eram poucas coisas que tiravam ele do sério, talvez ele tomasse uma água como essa, era algo que ele condenava. Eu vou falar de outras coisas, mas esse é o primeiro, o elitismo no espiritismo. Não, o Carlos Bacelli, que eu estou falando, era dentista. O sogro dele era analfabeto. Só que o sogro dele tirava obsessores de pessoas que estavam morrendo, coisa que Bacelli não conseguia, porque Bacelli era outro tipo de médium. O grau da pessoa nesta vida, no sentido financeiro, educacional, ele não está atrelado à sua evolução espiritual. Eu até digo, porque eu também já me apresentei aos senhores muitas vezes, os senhores sabem que o professor Júlio é professor, profissionalmente professor de História, e eu digo para os senhores o seguinte: quanto maior o grau de escolaridade, maior o grau social que uma pessoa tem, aí mesmo que ela tem que ser humilde e espiritualizada, porque senão não bate. Então foram muitas reuniões. O Bacelli, após esse período desses primeiros anos com Chico, ele começa a psicografar e começa a aparecer muito poeta, querendo. O Chico diz para Bacelli: Bacelli, existe um grupo de poetas que quer escrever através de você. Chico, o que eu faço? Ele foi lá, deu um dicionário brasileiro para a coisa e diz: estude poemas, porque para psicografar você precisa entender a linguagem dos poetas. Então ele vai estudar poemas, poesia, poetas. E em 1984, com 31 anos de idade, ele publica o primeiro livro, que teve um título curto e grosso: Fé. E perguntaram sobre a crítica da imprensa e até dos irmãos espíritas,
Ele disse que foi tratado com indiferença, que é algo que eu sinto na entrevista dele, como sinto nas entrevistas de Geraldo Lemos Neto, que muita gente, inclusive ligada à Federação Espírita Brasileira, aqueles que trabalham, né, tentam diminuir, se é que é possível, não é possível, mas a questão dos seguidores de Chico, como se essas psicografias não mudassem nada. Todo livro, toda psicografia, toda carta entregue a uma mãe, todo estudo que você faz, as palestras que você grava, o livro que você vê, a leitura do Evangelho do Lar, tudo isso tem sim valor. E é por esse valor de Chico que, da obra de 130 livros de Bacelli, o nosso Carlos Bacelli escreveu 15 livros só sobre o Chico. Aliás, é uma questão que eu nem vou me... A nossa palestra sobre o Carlos Bacelli, não sobre o Chico, mas o que leva um homem a ter um monte de biógrafo e cada biógrafo escrever no mínimo uma dúzia de livros? Para este homem que era um humilde cidadão do interior de Minas Gerais, num tempo de um Brasil atrasado ao extremo. Alguma coisa certamente tem. Aliás, a esposa de Bacelli também escreveu 4 livros sobre o assunto. Bacelli, além de presidir a casa do casal que o dia deu o primeiro emprego a ele que profissionalmente era dentista dos Correios, porque os irmãos precisam ter condições de se manter para poder trabalhar na obra da caridade, ele fundou um lar espírita para idoso. Olha que coisa espetacular. E o nome desse lar, da obra espírita, que cuida só de velhinho, chama Pedro e Paulo. Sim, que é. Um dia a minha filha Júlia me perguntou: pai, os espíritas têm lar para cuidar de velhinho neste mundo? Porque do outro lado a gente sabe que tem. Diz: tem várias obras no Brasil. E uma delas é Bacelli. Outra história, das muitas que eu achei impressionante, perguntaram para Bacelli, além de Chico, obviamente, além do sogro casado, se ele conheceu alguém que o chamou a atenção no mundo espírita, além de Chico, assim, que era fenomenal. Eu me lembro do médico carioca, o Paulo César Frutuoso, que tem histórias fantásticas. Eu vou fazer uma palestra sobre esse senhor. É muita coisa, né, irmãos? Para cada palestra um livro, então o tempo urge. O nome dessa mulher, eu juro para os senhores que eu não sou nenhum expert, mas a gente tenta melhorar. Eu nunca tinha ouvido falar numa moça chamada Antusa Ferreira Martins. Tá, professor Júlio, o que é essa Antusa? Era tão fenomenal? A Antusa que a gente mal conhece. Gente, ela foi uma das maiores médiuns do Brasil. Páreo para mestres de Kardec, com um detalhe. Você sabe que há pouco mais de 50 anos atrás, ser mulher no interior do Brasil era uma tragédia. O que as mulheres eram no interior desde a Idade Média? Mãe, ou casava para ter filho, ou era religiosa, ou era quenga. Poucas tinham profissão. A dona Antusa Ferreira Neto era surda, muda e analfabeta. E dava aula de espiritualidade para os irmãos na prática. Eu vos digo, para aqueles que ainda duvidam da mão perfumada de Chico Xavier, irmãos,
como é que alguém pode ser tão evoluído espiritualmente se nunca conseguiu ler um livro sobre o assunto, já que era analfabeto, que não podia falar e que não podia ouvir? Então a Antusa é uma daquelas pessoas que cruzou o caminho de Bacelli, fantástico. É por isso que todo o tempo da sua vida, Bacelli devotou-se a Chico Xavier. Perguntaram a ele: que horas você gosta de psicografar, meu caro Bacelli? Acorda 5 horas da manhã para psicografar. Tem gente que reclama porque a sessão espírita demora 1 hora e pouco. Chico virava madrugadas. Uma coisa que ele chama a atenção: muita leitura. Porque o espiritismo, ele veio para evolução, não é para críticas, mimizentos e similares. Tudo é normal, tudo tem espaço na sociedade. Por isso que temas polêmicos como homossexualidade, aborto, política. O espírita não pode ser político? Não. O espírita, como cidadão, tem que ser politizado também. Não levar, claro, uma campanha política para a casa de Kardec. Senhores, eu queria deixar aqui 3 coisas para nós encerrarmos a nossa fala pequena de hoje. Nada está acima de Jesus, Kardec e Chico, porque hoje nós temos a certeza absoluta que nosso amado Chico foi o apóstolo João, aquele que foi o último a desencarnar dos apóstolos de Jesus, e Jesus disse a João: João, vou, mas deixarei o Consolador, e o Consolador é o Espiritismo. E nós sabemos hoje também, com certeza absoluta, já em vida se dizia, mas não se provava, que Chico é a reencarnação de Kardec. Kardec conseguiu escrever apenas 30 e poucos livros, então veio o nosso Chico maravilhoso e escreve mais de 530 livros. É o maior escritor da língua portuguesa no mundo e ninguém nunca mais escreverá 500 livros da língua portuguesa. Segunda coisa, a outra coisa que desagradava muito, a questão financeira. O Espiritismo não pode cobrar, porque se fora da caridade não há salvação, nós, irmãos, nós viemos a esta vida, pelo menos nessa, aqueles que, como eu e você, acreditam no mundo de Kardec, para servir a espiritualidade e não se servir da espiritualidade. Se você frequenta meios de Kardec, no qual há pessoas que tiram proveito disso, não precisa dizer que está errado. Porque é óbvio que todos nós precisamos materialmente de dinheiro. Só que é o seguinte, o professor Júlio grava uma palestra. Vamos pegar essa palestra, levar para um teatro que cabe 500 pessoas e vamos cobrar uma pequena coisinha. O irmão não vai reclamar de pagar uma taxinha. Taxinha para quem? Para pegar tudo, comprar de comida e dar para os pobres? É outra coisa. Agora, para o palestrante? Então eu vou viver da obra que alguém deu essa missão para mim? Nós tivemos um exemplo no Brasil da distorção da fé, que foi o João de Deus. Aquilo se chama distorção de um caminho e de uma missão. E o preço de distorcer, irmãos, é muito, muito grande. Não pague para ver. Bacelli, nosso querido Carlos Bacelli, tem uma trajetória de médio fantástica. Ajudou e muito, e ajuda a manter a obra de Chico Xavier
como a maior obra espírita do mundo, não só do Brasil e da América Latina. E eu cito a frase do Bacelli para encerrar: não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Ah, que grandiosidade tem nessa frase, professor. Eu deixo com essa reflexão para você, e num próximo vídeo nós falaremos de outros brasileiros ilustres que, como Bacelli, seguem, falam, estudam e praticam a obra de Kardec, Chico Xavier e do nosso amado Jesus Cristo. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais essa noite. Que a graça do Pai, que o seu amor dadivoso recaia sobre todos vocês que estão a me ouvir neste momento. E aproveitando esse momento, meus irmãos, fechem os seus olhos, estendam suas mãos e lá no fundo do coração elevem seu pensamento ao Pai e façam seus pedidos, façam os seus agradecimentos, porque Ele há de ouvir as preces e os pedidos de cada um de vocês. Pai amado, diante da tua bondade absoluta, eu te peço, eu te rogo, dai, Pai, a esses filhos a tua fé, a tua esperança. Dai a eles, Senhor, a coragem para continuar caminhando, mesmo que esse caminho esteja dolorido, esteja cheio de percalços. Que eles não desanimem, Pai, diante da sua caminhada. Abençoe a família de cada um, Senhor. Abençoe os seus locais de trabalho. Abençoe, Pai, aqueles que estão para viajar, aqueles que estão voltando. Não esqueça, Pai, desses teus filhos que aqui estão rogando pela tua fé, rogando pela tua cura, rogando por tudo aquilo que há de melhor nessa caminhada para eles. Afastai, Pai, do caminho deles todos os males, os perigos, os obsessores, os maus olhados. Afastai a inveja, Pai, o rancor. Afastai deles, Mestre, tudo aquilo que há de mal nesse plano terreno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que vocês tenham uma noite cheia de luz, de paz e de amor, meus irmãos. Que assim seja.